Olá, amigos e amigas deste canal. Sou Daniel, o apresentador do canal A História e o Tempo. Sou graduado em Pedagogia e especialização em Pedagogia Social. Tenho licenciatura em História e especialização em História da Guerra. Vamos a mais um vídeo de muitos conhecimentos e informações. Por gentileza, deixem um like, se inscrevam e comentem. Só assim fortalecerá ainda mais o canal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Acho que todo mundo já ouviu falar no lema Deus, Pátria e Família, não é? Esse lema pertencia a um movimento ou organização chamado Ação Integralista Brasileira, ou simplesmente AIB. A Ação Integralista Brasileira, ou simplesmente AIB, surge a partir da Sociedade de Estudos Políticos em 1932. A Ação Integralista Brasileira foi um movimento político brasileiro ultranacionalista, corporativista, conservador e tradicionalista católico de extrema direita. Oficialmente, a Ação Integralista Brasileira foi fundada em 7 de outubro de 1932 pelo então jornalista e escritor Plínio Salgado. A Ação Integralista Brasileira tinha como fundamentos alguns princípios sociais, baseado na doutrina social da Igreja Católica. A Ação Integralista Brasileira é uma organização inspirada no fascismo italiano. Ela também vai tomar para si elementos do fascismo italiano. Quais são esses elementos? Podemos citar. Um deles é o ultranacionalismo, o corporativismo, o extremo nacionalismo, o tradicionalismo católico, porque eles são muito ligados a tradições católicas. E também eles são antiliberais, anticomunistas. Então, essas são algumas características que formam esse caldeirão que nós chamamos da Ação Integralista Brasileira. Essa organização chamada Ação Integralista Brasileira chega a ter de 700 mil a 1 milhão de pessoas no auge do seu movimento na década de 30. Só que, para a gente entender a adesão de pessoas em massa a esse tipo de movimento, nós devemos lembrar que, na década de 30, o mundo é uma época, um momento onde as democracias liberais estão em crise. Ou seja, as democracias liberais perdem influência muito grande. Não é à toa que na história, o período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, que é o período que nós chamamos de período entre guerras, é justamente nesse período que temos a ascensão dos chamados regimes totalitários. A Ação Integralista Brasileira, embora muitos dos seus escritos pelo próprio Plínio Salgado, embora esse afaste dessa conotação totalitária, mas ela inspira nos movimentos totalitários. Exemplo, no fascismo e no nazismo. Embora também o Plínio Salgado se afaste do nazismo, mas nós temos quadro dentro da Ação Integralista Brasileira uma simpatia muito grande pelo nazifascismo. No caso de Gustavo Barroso, que inclusive adota o antissemitismo como elemento central do seu pensamento. A Ação Integralista Brasileira usava um símbolo que é uma letra grega chamada sigma. Esta letra tem uma simbologia especial, porque o integralismo, como o próprio nome diz, ele tenta integrar, unir, coesionar. A letra grega sigma significa soma, ou seja, a sociedade somada em torno do líder, que gera um movimento sustentável e forte, onde leva a sociedade para o avanço e para o progresso.
A ação integralista brasileira cresce muito. Inicialmente, ela apoia algumas medidas do governo Getúlio Vargas, na chamada Era Vargas. Só que ela não deslumbra do governo Getúlio Vargas, principalmente no chamado Estado Novo. As suas ideias, com isso, ela passa a se afastar do governo de Getúlio Vargas. E esse rompimento chega ao auge com a chegada da ditadura varguista de 1937, o chamado Estado Novo. Porque, com a chegada da ditadura varguista do Estado Novo, se fecha todos os partidos e organizações políticas que representavam uma ameaça ao seu governo. E isso inclui justamente a organização chamada Ação Integralista Brasileira, como outros partidos políticos também. Porque, com a chegada da ditadura varguista do Estado Novo, se fecha todos os partidos e organizações políticas que representavam uma ameaça ao seu governo. E isso inclui justamente a organização chamada Ação Integralista Brasileira, como outros partidos políticos também. Exemplo disso, temos a Aliança Nacional Libertadora, também que era um movimento que ali estava disputando o jogo político na década de 30 no Brasil, com a Ação Integralista Brasileira. Só que a Aliança Nacional Libertadora tinha um viés de esquerda, um viés progressista, voltado para o socialismo e comunismo. Em 11 de maio de 1938, a Ação Integralista Brasileira é dissolvida, ou seja, ela tem seu fim. Ela não tem mais ali um futuro político. Ela se desmembra, onde seus líderes e fundadores terminam se integrando a outras organizações e partidos. Lema como Deus, Pátria e Família e Liberdade. E há outros lemas que tenham uma conotação de origem fascista, nazista e no totalitarismo da Europa daquela época. Giuseppe Mazzini, um dos pais da unificação italiana, criou o seguinte lema: Deus, Pátria e Família, amplamente divulgado por Benito Mussolini no período fascista italiano. Um modelo que queria unir e unificar os pensamentos, as crenças e estabelecer um único modelo de família tradicional. Resumindo, a origem do lema Deus, Pátria e Família, que tanto Bolsonaro usa, vem da chamada Organização Ação Integralista Brasileira. Na verdade, a organização chamada Ação Integralista Brasileira é a versão brasileira do fascismo italiano, onde Plínio Salgado copiou esse lema do fascismo italiano e criando essa organização da chamada Ação Integralista Brasileira. Plínio Salgado era extremamente fundamentalista religioso cristão e conservador, ultranacionalista e anticomunista, que era a principal característica da extrema-direita italiana do fascismo italiano. Então, a organização chamada Ação Integralista Brasileira mantinha essa concepção de um Brasil patriota, conservador, trazer o Brasil às suas origens, assim como a extrema-direita bolsonarista. Lembrando que esse idealismo e concepção de comunismo, isso nunca existiu na prática. Só é apenas uma teoria onde muitos partidos socialistas adotam essa concepção, mas na prática não existe. Até porque, para chegar no comunismo, precisa primeiro passar por um grande processo socialista, para depois chegar no ponto máximo do socialismo, que é o comunismo. Para que haja um Estado comunista, primeiramente não existiam classes sociais, propriedade privada e muito menos a presença do Estado. Seria totalmente dissolvido. Então, o comunismo é uma utopia, é uma aberração e delírio de um pensamento e idealismo improdutivo. Porque
Um Estado comunista é um Estado onde as pessoas não têm uma expectativa de vida melhor, onde as pessoas não têm interesse próprio da ambição de crescer na vida. Porque isso é um processo natural do ser humano, de uma sociedade. É de lutar pelos seus próprios objetivos e assim concretizá-los. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento.